1 João capítulo 4, a gente lê assim: E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro. Nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E lá em João 3,16 ele diz: porque amou tanto que deu seu Filho único, para que ninguém aqui morresse. É por isso que a gente está aqui hoje, por Cristo e pelo sacrifício que Ele fez, para demonstrar o nosso amor e agradecer o amor que Ele tem pela gente. Sempre te amo, porque
meu mestre divino, meu Deus e meu Rei, a ti, ó meu Cristo, submisso serei. Eu te amo, Cristo, e sempre amarei por toda a vida. Eu sempre serei. Eu te amo, Cristo, e sempre amarei por toda a vida. Eu sempre serei. Eu sempre serei. Eu sempre serei. Nosso querido, santo e eterno Deus, essa manhã de sábado, no seu santo dia, nós te louvamos, porque o Senhor é majestoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perdoador, e os seus filhos vieram aqui para te adorar. Senhor Deus, muitos carregamos no coração problemas, dificuldades, também alegrias, gratidão. E nesse instante nós queremos te suplicar que o Senhor envie o Espírito Santo do céu e nos toque e fale com a gente por meio da sua santa palavra. Ó Deus, por favor, Pai, não permita que ninguém saia daqui hoje sem receber um toque do Senhor, sem receber uma palavra do Senhor. Ó Deus Altíssimo, que estás aí no seu trono, no centro do universo, olha para dentro de nós, Pai. Queremos sentir os seus anjos aqui com a gente e o seu Santo Espírito. Há pessoas que vieram aqui hoje para buscar uma resposta do Senhor. Toca, Senhor Deus, esse coração, essa vida. Fale com a gente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ele andou sobre as águas. Ele esteve no deserto. Ele subiu aos céus. Agora, ele quer estar aqui. Aqui será a sede do Espaço Alfa. Quando? Depende de nós. Faça parte desse sonho. Através das ofertas, vamos somar esforços para a construção deste centro de influência no bairro da Ponta Negra e transformar vidas. Espaço Alfa, um lugar para ser feliz. Sejam muito bem-vindos.
Você que nos assiste de algum lugar também, seja bem-vindo a esse momento de adoração e de comunhão aqui da nossa comunidade, a comunidade adventista do sétimo dia, Espaço Alfa, como a gente chama, que fica aqui na região do Alphaville, aqui na Ponta Negra, em Manaus. Obrigado, Marcelo, pelo vídeo. Obrigado, Tati, por sua voz. Ficou bonito o vídeo, né? Então, aqueles que ainda não conheciam a construção da nossa sede puderam já conhecer e localizá-la aqui na nossa cidade, aqui na região da Ponta Negra. Está ficando muito bonito. Estive lá e subi na primeira laje já, daquela parte central ali. Fiz uma oração com os funcionários, agora nos últimos dias. E eles estão felizes em construir essa obra para Deus. A cada vez que eu vou lá e converso com eles, é interessante a satisfação deles em realizar essa grande obra, que não é para homens, é para o nosso Deus. Sempre gosto de pensar que toda obra construída para Deus, em benefício das pessoas, é como um portal do reino de Deus. Aqueles que por ali entrarem, poderão conhecer os princípios do reino eterno do nosso Deus. Amor, bondade, perdão, justiça, misericórdia e assim por diante. A nossa vida é transformada, por isso, uma comunidade relevante na transformação de vidas. E eu quero te agradecer, você que faz parte da nossa comunidade. Nós estamos completando 7 anos no próximo dia 4 de junho desse ano. Já vamos completar 7 anos. E muitos estão com a gente aqui desde o início, outros entraram na caminhada durante esse período. Mas todos engajados. Essa é nosso grande alvo, que todos os membros aqui da nossa comunidade sejam verdadeiros e autênticos discípulos de Jesus Cristo, que vivam os valores do reino de Deus na vida e que transbordem esses valores, esses princípios, amando outras pessoas e transformando através do amor, do serviço, a vida de outras pessoas também, pelo poder transformador do Espírito Santo que vai agir nas pessoas através do nosso contato com elas. Agora, como vocês podem perceber, nosso espaço aqui está bem cheio, está super lotado. E mais uma vez, eu gostaria de convidar aqueles que já são adventistas e que têm vindo aqui aos cultos. Nós estamos tendo uma série de reuniões aos sábados à tarde, hoje começa às 16 horas, para aqueles adventistas que querem fazer parte desta comunidade local. Tá bem? Como vocês estão vendo, o nosso local está bem cheio e nós, a cada sábado, recebemos mais pessoas do nosso público-alvo e a gente quer ter lugar para elas. Então, se você quer servir a Deus juntamente com essa comunidade, você está convidado. Nós sempre oramos a Deus pedindo a Ele que nos mande mais obreiros para nos ajudarem aqui na nossa obra. Agora, Deus tem nos dado um chamado específico, uma visão específica, e você precisa conhecer essa visão, esse chamado, e se você sentir, então, que é um chamado individual de Deus para você também, com a sua família, então, você é bem-vindo. Se não, talvez fosse muito melhor você estar servindo em uma outra comunidade, em um outro lugar, onde você se sinta mais útil para a obra de Deus ali onde você puder estar. Então, hoje às 4 da tarde, tá bem? Eu agradeço a todos pela compreensão nesse sentido. Nós ficamos felizes em receber visitas, mas nós queremos privilegiar principalmente as visitas que ainda não conhecem o Evangelho, que não fazem parte da nossa fé. Nós queremos nos levantar e ceder lugar a elas. Se você quer vir para nos ajudar nessa obra, mesmo sendo da nossa fé, então seja bem-vindo. Agora, nós precisamos de você, da sua colaboração. E às tardes, através dessas reuniões, a gente passa a visão e também uma forma de você se encaixar
nesse nosso processo de servirmos a Deus aqui nesta comunidade local. Muito bem, eu tenho uma história para contar, depois um texto da Bíblia para compartilhar e algumas lições para nós aprendermos que Deus quer nos passar nessa manhã. E a história é uma história para a gente refletir. Há um tempo atrás, um casal entrou numa lanchonete, dessas de fast foods assim, e eles fizeram ali o seu pedido, lanches, sucos, receberam o lanche naqueles pacotinhos, né? Tipo de caixinha de papelão assim. E aí pegaram o lanche e foram para um parque, era um outro local, não era aqui em Manaus, foram para um parque para fazerem ali uma espécie de um piquenique romântico. E quando os dois sentaram ali, existia grama bem verdinha, flores ao redor, os dois trocando algumas palavras de elogio ali, até que eles abriram a caixinha. E quando eles abriram a caixinha, para surpresa deles, não havia sanduíches nem sucos. Havia pacotes de dinheiro ali dentro. E aí eles ficaram surpresos com aquilo. E, nossa, mas tanto dinheiro, vários pacotes. E começaram a contar. E viram que eram pacotes de R$1.000. E ao todo dava R$17.000 e alguma coisa. E aí eles ficaram surpresos com aquilo. Então, aquele rapaz disse assim, nós precisamos voltar lá na lanchonete, porque esse dinheiro não pertence a mim, não pertence a nós. E eles entraram no carro, rapidamente foram até a lanchonete, que era ali próximo. E ele chegou, pediu para falar com o gerente se apresentou, então ele disse, olha, nós fizemos um pedido, está aqui o cupom fiscal, foi exatamente esse o nosso pedido, e quando nós abrimos, olha só que nós vimos. Aí o gerente olhou, uau! E então ele disse, aqui tem 17 mil e tal. Aí o gerente olhou e falou, sim, eu já sei o que aconteceu. Sabe, nessa cidade grande, violenta, então, quando o nosso office boy sai para fazer os depósitos no banco, e a gente coloca o dinheiro dentro de uma caixinha dessas, para que ninguém possa pensar que é dinheiro. E aí, simplesmente, trocaram-se as caixas aqui, você levou a caixa do banco. E aí o rapaz disse assim, bem, então o banco hoje recebeu sanduíches. Então, mas eu quero devolver o dinheiro, não me pertence, eu quero os meus sanduíches. E aí o gerente do banco disse, puxa, isso é maravilhoso. Por favor, ele chamou um funcionário e disse assim, ligue agora para a mídia, ligue para os jornais. Nós precisamos fazer disso uma notícia, aliás, é uma coisa extraordinária. E a nossa lanchonete vai sair na primeira página dos jornais amanhã. E o rapaz falou assim, não, por favor, não faça isso. Eu não quero que você exponha isso. E aí o gerente falou assim, puxa, além de honesto, ele é humilde. Então, por favor, chame agora a televisão, chame, ligue agora. E aí, os seus funcionários pegaram o telefone, começaram a ligar, e o rapaz ficou muito constrangido, segurou o braço do gerente e falou assim, por favor, não. Eu não quero que você faça isso. E ele disse, mas por quê? E então o rapaz disse assim, escuta, eu saí para um piquenique romântico com essa pessoa e eu sou um homem casado, essa não é minha mulher. Honesto. Sabem, queridos amigos, a Bíblia Sagrada afirma, não há um justo sequer. Nós somos muito seletivos. E nós normalmente escolhemos os princípios que nós queremos seguir. Nós aceitamos e
afirmamos até que nós temos muitos valores e princípios, e afirmamos através de atitudes, como a atitude desse rapaz, de honestidade com aquele dinheiro. Mas somos seletivos, cedendo a áreas de pecado em nossa vida. Honesto com o dinheiro, mas não honesto com a esposa. Como pode um ser humano agir assim? Você pode se perguntar nessa manhã, que tal se nós perguntássemos, como posso eu, um ser humano, agir assim? Quais são as suas áreas de fraqueza? Não há um justo sequer. Somos honestos em algumas coisas e desonestos em outras. Quem é você? Já se viu em alguma cena da sua vida aí parecida com a cena desse rapaz? Nós estamos nos aproximando do dia da Páscoa, um final de semana especial. Estaremos agora numa semana especial. Filmes bíblicos na televisão normalmente passam. Livros são lançados nessa época. As igrejas se preparam para programações especiais, aproveitando o sentimento das pessoas. Depois dessa data, parece que só o Natal consegue maior sensibilidade do coração das pessoas para pensarem em Deus e no próximo. Páscoa está chegando. Bem, e as igrejas estão se preparando, e a nossa também, como vocês viram aqui. Nós estamos hoje utilizando um novo palco, que já era um projeto que nós tínhamos já há muitos meses. E aproveitando essa necessidade agora do programa da Páscoa, foi implementado já com os tablados aqui, os praticáveis, do palco que nós usaremos ali na nossa sede. Aqui embaixo tem vários praticáveis que estão fechados ainda, que foram comprados já, de acordo com o projeto do novo palco lá do nosso auditório. Obrigado, Gustavo, por ter nos ajudado aqui com o palco. E nós teremos então a oportunidade na próxima sexta-feira, conhecida como Sexta-feira da Paixão, de estarmos aqui, de participarmos de um musical da Páscoa, mais uma vez, sermos tocados pela mensagem do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, sermos chamados a uma renovação de vida. No sábado estamos esperando que todos nós possamos estar reunidos em pequenos grupos para um momento especial, onde assistiremos o filme Libertos, que foi preparado pela igreja, e também participaremos de uma santa ceia. Então, se prepare com o seu pequeno grupo. A nossa recomendação é que aconteça no próximo sábado, à tardezinha. Não estamos marcando nenhuma programação aqui na igreja, para que todos tenham essa oportunidade de estarem em comunhão, para refletirem sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E no domingo, como vocês viram aqui, às 5 horas da tarde, do dia 1º de abril, nós teremos um batismo muito especial. Então será um final de semana, de fato, especial. E você vai ser convidado a trabalhar para Deus, a convidar pessoas, a trazer pessoas para esse momento. Mas eu me pergunto, estamos nós com a atitude correta? Estamos nós preparados para isso? Estamos nós vivenciando os princípios do reino de Deus? Ou temos sido hipócritas, como esse rapaz da história? Preciso compartilhar um texto da Bíblia com vocês, e esse é um texto que eu me surpreendo com essa história, porque ela é muito forte. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21.
Vamos tentar buscar um pouquinho da essência do Evangelho, ou da essência da atitude de um discípulo de Jesus Cristo que serve em seu reino. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sabe que esse é uma expressão simbólica que Jesus traz aqui, né? Número 7 tem que ver com perfeição. Então 70 vezes 7. Você deve estar disposto a perdoar de forma ilimitada. Porque o perdão de verdade, ele não se mede em termos quantitativos, mas se mede em termos qualitativos. Eu vou repetir isso. Quando Jesus fala de perdoar 70 vezes 7, ele está afirmando que o perdão é uma atitude, é um princípio do reino dos céus, e que é exercitado, e que quando exercitado de forma autêntica, é ilimitado. O perdão legítimo, ele se mede não em termos quantitativos, mas em termos qualitativos. E aí Jesus conta uma história para ilustrar essa atitude básica e essencial do discípulo dele. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Jesus está contando essa história numa sociedade, numa cultura onde existia a escravidão. E quando uma pessoa não tinha mais como pagar, ela podia ser vendida. Tudo que ela tinha era confiscado, e ela mesma, com a sua família, eram vendidos ou dados como escravos para servirem a outro. Vejam o verso 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu agora igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Nós sabemos que quando nós nos amarmos, e se nós nos amarmos verdadeiramente, então o mundo saberá de quem nós somos. O mundo conhecerá que Deus enviou Jesus, porque nós somos seguidores dele. Quando nós nos amarmos, se nós nos amarmos, como família, como comunidade, como irmãos. Sabem, queridos irmãos,
não são as grandes programações que vão transformar a vida das pessoas. Eu digo isto agora porque no próximo final de semana, mais de 100 de nós, da nossa comunidade, estaremos aqui servindo a Deus, cantando, encenando, transmitindo o Evangelho para as pessoas. É lógico, isso envolve um certo sacrifício, esforço, ensaiar, se preparar. Mas isso não é nada diante do testemunho da nossa vida. Aquilo que tem o poder de atrair as pessoas, de tocar o coração delas de fato, para que elas conheçam a Deus, é a nossa vida. Eu pergunto como você tem agido em relação aos seus da sua casa, a sua família. Sabem, queridos, todas as famílias enfrentam problemas. Todas as famílias passam por dificuldades. São os mais diversos possíveis. Área física, emocional, espiritual. E a gente tem que lutar a cada dia. Como dissemos no sábado passado, a zona de conforto é o ponto morto da vida de um cristão aqui na terra. A zona de conforto é o ponto morto. É onde você morre. É onde você fica na mornidão. É onde você pensa que é, mas não é e está perdido. Então nós precisamos lutar. Lutar. Nós precisamos lutar para fazer do nosso lar um pedacinho do céu aqui na terra. E eu louvo o Senhor Deus pela minha família, pela esposa querida que Ele me deu. Obrigado, querida, pelo seu perdão a cada dia, a cada semana. Obrigado por insistir e por lutar. E os nossos filhos já têm pegado isso também. Precisamos insistir, precisamos lutar para ficarmos perto de Deus. Para realizarmos o culto familiar a cada dia. 2 vezes por dia. Que luta! Eu não consigo a cada dia estar com a minha família e fazer o culto 2 vezes por dia. Naquele dia do dia de oração que nós fizemos aqui, nós fizemos um pacto, não foi? Nós estabelecemos o horário lá em casa também. Mas, principalmente no vespertino, tantas vezes, e a maior parte dos dias da semana, não estou em casa nesse horário, e a gente acaba não fazendo todo mundo junto. Mas eu vejo a luta, e às vezes eu estou até junto, e aí a Sophie lembra a gente. Às vezes o John lembra, e assim, todo mundo lembrando, todo mundo lutando. E aí, você está lutando também? Todo dia culto familiar, de manhã, que é mais fácil, a maioria já tem esse hábito. Pelo menos 5 minutos, oração com a família. Durante o dia, lutar para manter a mente ligada ao Senhor Deus. Como afirmou a lição da nossa escola sabatina dessa semana, né? Hábitos do verdadeiro mordomo de Deus. Hábitos. Moderação, lição de quinta-feira, assunto extraordinário. Hábitos. Você tem lutado para desenvolver hábitos? Sabem, queridos irmãos, nós não conseguimos por nós mesmos. Naturalmente nós somos maus, somos de natureza pecadora, pecaminosa. E naturalmente nós vamos nos enganar, como esse homem da história aí do piquenique. Somos honestos. Naturalmente nós nos enganamos. Se não for Deus em nós, agindo em nós, por nós, nos transformando e nos renovando, de tal forma que o Ricardo daqui a 1 ano não seja mais o Ricardo de hoje. De forma que você, a semana que vem, não seja mais a pessoa que você é hoje. Isso é a caminhada da santificação. Agora, não importa em que degrau dela você esteja, em que ponto dela você esteja, se você está no processo, você está salvo, isso que é lindo. Aquele que deu o primeiro passo, que já entrou no caminho,
E a mais bela das ilustrações, aquele homem ao lado de Jesus, que foi crucificado ao lado de Jesus, deu um passo, primeiro dia no caminho de Deus, já está salvo. Se eu entro para o caminho, eu já estou salvo. Agora minha vida é uma vida agora de um servo, mordomo de Deus, lutando contra mim mesmo. E agora eu me lembro do texto do apóstolo Paulo, apresentado na lição da Escola Sabatina dessa semana também. Aliás, você não pode perder a lição da Escola Sabatina. Fique aqui, estude com um dos nossos pequenos grupos hoje. Estude com o seu grupo de amigos. O apóstolo Paulo, ele diz: e eu, como um boxeador, na Bíblia, a linguagem de hoje, eu esmurro meu corpo e eu o reduzo à escravidão para que eu possa servir ao meu Senhor. É melhor entrar no reino de Deus sem um olho, ou cego, ou aleijado, do que ir para o inferno. O quanto nós temos lutado para que os princípios do reino dos céus façam parte da nossa existência. Veja, se nós simplesmente lutarmos contra o pecado, nós não conseguiremos vencê-lo. Mas a nossa grande luta é pela comunhão com Deus. É para estarmos ligados à videira. Porque recebendo a seiva do Espírito Santo de Deus a cada dia em nossa vida, então nós estaremos no caminho. No caminho. Não somos julgados por atos isolados da nossa vida, mas pela tendência. Se estivermos ligados à videira, em comunhão com Deus, estaremos no caminho. E é por isso que é importante nós estarmos juntos. Nós nos edificamos mutuamente. É por isso que é importante a gente fazer parte de uma comunidade de fé. A gente fazer parte de um pequeno grupo, onde as pessoas possam nos conhecer, e onde a gente conhece as pessoas, e onde possamos servir as pessoas. Lembre-se de que a zona de conforto é o ponto morto na vida de qualquer filho de Deus aqui na terra. E aí tantas vezes alguém me pergunta: e aí, Ricardo, como é que você está? Eu digo assim: eu estou na luta. Porque de fato é isso. Quando eu estou muito bem, eu estou em problemas. Eu estou na luta. Como assim na luta? Eu estou na luta, como o apóstolo Paulo, como um boxeador contra mim mesmo. Eu estou na luta para poder servir o reino de Deus. Eu estou na luta para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu estou na luta para não me orgulhar daquilo que Deus faz às vezes através das minhas mãos. Eu estou na luta. Tá bem, eu penso que esse rapaz aqui dessa história, ele entrou numa zona de conforto. Ele certamente tinha credibilidade por parte do rei. Era um servo de alta função dentro desse reinado aqui. Talvez ele fosse um sátrapa, ou alguém responsável por toda uma região. Bem, era uma pessoa influente no reino. E ele, por ser muito influente no reino, por ter muito crédito com o rei, ele conseguiu esse empréstimo. Nada mais, nada menos do que 10.000 talentos. E aí, ele não tem como pagar isso. É muito dinheiro. Ele é perdoado pelo rei. E aí eu olho para mim, eu olho para você aqui nessa manhã, que devemos a Deus, porque somos pecadores, porque Ele nos tendo feito tanto por nós e nos dado tanto, tantas vezes nós o envergonhamos. Ele já nos perdoou, ou Ele nos perdoa. E se você está com o seu coração pesado agora, se você se arrepender nesse momento, sinceramente, o Senhor Deus vai te perdoar. Como esse rei aqui da história. E se você se ajoelha diante dele e fala: Senhor, me perdoa,
o Senhor te perdoa e pronto. E aí ele sai da presença do rei. Eu imagino ele descendo as escadas do palácio. E ele dobra a esquina ali do palácio, ali na rua já, e ele encontra uma pessoa. Veja, ele está muito confuso nos últimos dias, pensando em dinheiro, essa dívida. Ele poderia ser preso, ser vendido, poderia até ser morto pelo rei. E agora, ele sai com o coração alegre, o rei me perdoou. Eu não tinha como pagar aquilo. Aliás, ele até tinha pedido para o rei, seja paciente, tudo te pagarei, mas era impossível para ele pagar. E ele encontra então um servo que lhe devia, uma outra pessoa, era um conservo, ou seja, era servo do rei também. Provavelmente de uma função inferior à dele, ganhava menos, ou simplesmente gastava menos. Talvez eles fossem até do mesmo nível de função, mas esse aqui gastava mais. E o outro também, precisando de dinheiro no momento, e o outro pediu o dinheiro dele emprestado. E agora, eles se encontram. Veja o verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. E o homem caiu aos seus pés. Lhe implorava, seja paciente comigo. Ele, entretanto, não quis. Antes o lançou na prisão, até que pagasse. Bem, talvez aquilo que mais impressiona à primeira vista nessa história seja a diferença das dívidas. A diferença das dívidas. Um talento era um modo de pesagem naquela época, equivalia um talento a cerca de 33 quilos, o talento romano. 33 quilos, e existia talento de prata, existia talento de ouro. Normalmente nas transações mais importantes, eles pagavam com um talento de ouro. Então 33 quilos de ouro, uma barra assim, de ouro. Um talento valia 6.000 denários. Um denário era o valor pago para uma pessoa pelo trabalho de um dia. Existem vários estudos sobre o quanto poderia valer hoje isso. E se a gente faz essa conta aqui no Brasil é uma coisa, se você faz essa conta nos Estados Unidos ou na Europa vai ser outra coisa. Mas a gente faz mais ou menos baseando no salário mínimo do lugar. Então, se a gente pegar na base de R$50, pensando no salário mínimo aqui no Brasil, mais ou menos aí, um trabalhador ganha perto de R$1.000 por mês para trabalhar cerca aí de 20 dias. Então, fazendo a conta grosso modo, R$50 por dia. Então, quanto é que daria 100 talentos? Aliás, 100 denários. 100 vezes 50? Quanto que dá? 100 vezes 50? 5.000. Então, a dívida desse conservo, né, era de R$5.000. Bem, é um bom dinheiro, né? R$5.000 ele devia para o outro. 100 denários a R$50. R$5.000 ele devia e ele não quis perdoar isso e colocou o rapaz na cadeia. E agora esse, que não quis perdoar, quanto é que ele devia? 10.000 talentos. 10.000 talentos. Se um talento valia 6.000 denários, então, quanto é que daria essa dívida? 10.000 talentos. Quanto? Os estudiosos vão variar um pouco, até por causa do peso do talento.
peso do talento romano era de 33 quilos, o peso do talento egípcio 27. Mas esse dinheiro daria hoje em torno de 2 a 3 bilhões de reais. 2, 3 bilhões de reais. Um devia 5 mil reais. Olha a diferença. O outro, 2 ou 3 bilhões de reais. Alguns estudiosos americanos chegam a quantificar 10 bilhões de dólares para essa conta aqui. O fato é que era muito dinheiro. Jesus, ele extrapola tudo aqui com essa conta. Com esses dados. É uma parábola, são dados fictícios. Uma pessoa não podia dever isso tudo para outra naquela época. As províncias, os estados dominados, para você ter uma ideia, pagavam em torno de 600, 800 talentos para o Império Romano, um estado todo naquela época. Como poderia uma pessoa sozinha dever ou pagar 10 mil talentos? Era impossível. Irmãos, olhemos para nós nessa manhã. O Senhor Deus tem nos dado muito. Como assim o Senhor Deus tem nos dado muito? O Senhor Deus tem nos dado das riquezas da sua graça. Há quanto tempo você está no caminho? Há quanto tempo você tem aprendido o Evangelho? Quando você erra, estando na graça de Deus, o seu erro é proporcionalmente muito maior diante de Deus do que o erro de uma pessoa que não tem as riquezas da graça que nós temos. Então, quando Deus olha para nós, que estamos no caminho, que temos essa responsabilidade, e olha para as pessoas aí, que estão no reino das trevas, sabe, às vezes, proporcionalmente, nesse sentido, nós podemos ser pecadores bem piores do que os outros. Lembra do apóstolo Paulo? Ele diz assim: eu sou o pior. Eu sou o pior dos apóstolos. Eu persegui o Senhor, eu me sinto o pior deles. Entre todos aqui eu sou o pior, ele diz, porque ele tinha recebido a revelação de Jesus. A quem mais é dado, mais será cobrado. Meus queridos irmãos, diante do nosso Cristo, que é a nossa Páscoa, nós precisamos amar, servir e perdoar. E aí Deus olha para o livro de Apocalipse, para a igreja de Laodiceia, e Ele olha para nós, Ele diz assim: eu estou a ponto de vomitar a mornidão de muitos de vocês. E eu às vezes me pego nessa situação de zona de conforto, e eu digo: Senhor Deus, me ajude. Essa semana eu orei: Senhor, se for preciso, arranca alguma coisa de mim. Senhor Deus, se for preciso, Senhor, arranca um olho meu e me deixa cego, mas Senhor Deus, eu não quero sair do seu caminho, me ajude. Me tire da zona de conforto. E aí o Senhor me tira. E aí Ele me esquenta com fogo de novo. E é assim. Eu não sei se você já leu, mas o Espírito de Profecia, as palavras de Ellen White, mensagem de Deus para nós. Ela diz assim: nós precisamos nos converter cada dia. E a nossa maior segurança está na desconfiança de nós mesmos. Diante de Cristo, que é a nossa Páscoa.
que se fez sacrifício, que se fez Eucaristia por nós, que é o sacrifício de Deus entregue, imolado, sacrificado, morto, e que derramou o seu sangue por nós. Cabe a nós, queridos irmãos, amar, servir e perdoar. A gente só consegue fazer isso nos submetendo ao Espírito Santo dele cada dia e nos colocando como escravos dele. Lembra? Aquele que não é escravo de Deus é escravo do pecado. Você escolhe. Quer ser escravo de quê? Agora, me ajudem. Me ajudem. A nossa igreja aqui está muito cheia. Nós não podemos ter escravos do pecado aqui. Não tem espaço, não tem. E eu vou repetir mais uma vez, é melhor um exército de 300 pessoas de fé e que confiam no Senhor e que são verdadeiros discípulos, do que um exército de 30.000 pessoas, onde 29.000 não são. Então eu repito isso mais uma vez e eu me coloco à sua disposição. Os anciãos da nossa igreja estão à sua disposição. Nos chame. Os líderes de pequenos grupos da nossa igreja estão à sua disposição. Os professores da escola sabatina estão à sua disposição. E eu preciso de ajuda. Saia da mornidão. Ame, sirva e perdoe. Começando pela sua casa. Depois a comunidade, a igreja. E depois à sociedade. A todos. A todos. Eu quero te dar a oportunidade de começar a servir. Lembra que nós dissemos, sexta-feira que vem, nós teremos um musical aqui. E nós teremos 2 momentos. Uma sessão às 17 horas e outra às 19h30. Temos 2 tipos de convites ou ingressos. E você vai poder receber nesse momento. Mas eu não quero que todos peguem. Eu só quero que você pegue se você agora, meditando em Deus, perguntando para Ele, Senhor Deus, quem que o Senhor quer que eu sirva? Que eu ame, que eu sirva, que eu discipule. Aí Deus vai tocar sua mente, vai mostrar alguém. E aí 1, 2, 3, 5 pessoas. Aí você vai levantar sua mão, depois que a gente fizer a oração aqui, e você vai receber os seus ingressos de um dos nossos diáconos. Durante a semana você vai orar por essa pessoa e vai trazê-la aqui no musical de sexta-feira que vem. Agora, não é só trazer a pessoa aqui. A gente precisa discipular as pessoas. Nós fizemos o relatório da nossa igreja essa semana e nós vimos ali, eu creio que não tem nem 20 pessoas, deve ter umas 10, 15 pessoas aqui da nossa comunidade que dão estudos bíblicos para outras. Nós somos uma igreja de 250 pessoas batizadas. Você não tem dado estudo bíblico para ninguém. Você não tem discipulado ninguém. É possível que muitos de nós estejamos dia a dia entrando na presença do Senhor Deus, nos ajoelhando diante do trono dEle, recebendo o perdão dEle para nós, e nos sentindo libertos, porque estamos perdoados. E é possível que muitos de nós estejamos saindo da presença de Deus como servos incompassivos. As pessoas reconhecem em você um cristão, um reflexo de Cristo. Está você transmitindo a palavra de Deus para os outros através da sua vida, através de estudos bíblicos mesmo, discipulando alguém, orando, lutando por essa pessoa.
irmãos, e eu repito mais uma vez, para mim não importa. Eu não quero a igreja cheia de pessoas. Eu quero a igreja cheia de servos de Deus. E servos do pecado que estão chegando para se tornarem servos de Deus. Mas uma pessoa ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos na mornidão. Senhor Deus, o que está acontecendo? Nos ajude, nos acorde, nos reavive. Eu penso, me ajuda, Senhor Deus, me ajuda, me ajuda. Eu preciso orar com você. Você gostaria de orar? Gostaria de pedir a Deus que quebre sua vida e a refaça de novo? Esse vai ser o tema do nosso batismo, do próximo domingo, dia 1º. Não seja simplesmente um membro passivo que assiste, que assiste, que assiste. Muitos que assistem ao perdão de Deus em seu trono estão saindo alegres, mas em algum momento serão chamados a atenção pelos outros conservos que não vão suportar essa injustiça. Talvez você já tenha ouvido já sobre o juízo de Deus, o juízo investigativo e depois o juízo de comprovação que vai acontecer no céu. Os conservos de Deus que forem para o céu irão julgar aqueles que não foram. Senhor Deus, isso é injusto. Isso é injusto. Como pode uma pessoa ser libertada, estar perdoada, do jeito que o Senhor libertou e perdoou essa pessoa? E olha como ela viveu. Olha na direção que foram os recursos dela. Viveu somente para si. Não deu o perdão a mais ninguém. Nem aqueles a quem ela devia diretamente o perdão, né, devia dar o perdão como cristã, e nem aqueles a quem ela devia levar a oportunidade de serem perdoadas por Deus. Muitos servos andando pela rua já estão sendo julgados sem saberem. E aqui é que entra a primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Julgamento de Deus. Isso não tem que ver com boas obras. E eu preciso dizer isso ainda antes de terminar. Isso não tem que ver com boas obras que eu faço. Isso tem que ver com a atitude de quem está vivendo na graça de Deus, de quem está recebendo da seiva do Espírito Santo, de quem está salvo. E de fato, muitos podem pensar que estão, mas não estão. Reavamento e reforma, grande tribulação, sacudidura. Pense nisso. Compre a lição da escola sabatina para o próximo trimestre. Estamos aí já a poucos dias de terminarmos essa lição e vamos para a próxima, já no mês de abril. Preparação para os eventos finais. Vamos orar. Feche seus olhos comigo, medite em Deus. Querido Pai Celestial, estamos num mês especial aqui na nossa comunidade de preparação. Preparação para nós servirmos as pessoas. A partir do próximo final de semana, nós estaremos recebendo muitas pessoas diferentes aqui na nossa igreja. E depois vem a série que nós realizaremos aos sábados à tarde. E durante todo o mês de abril, então, vai ser um mês muito evangelístico para nós. Mas, Senhor, se nós lançarmos mão da sua obra, sem estarmos preparados,
sem termos a atitude correta no nosso coração, de servos que amam, que servem de todo o coração e que perdoam. Então, tudo que a gente vai fazer não vai adiantar nada. Senhor Deus, nessa manhã, ao colocar a nossa mão em cima do nosso coração, nós queremos pedir para o Senhor que o Senhor nos tome mais uma vez nas suas mãos. Querido Deus, nós queremos ser íntegros em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a cada dia, ao acordarmos, fazermos dos primeiros momentos do dia, momentos de entrega ao Senhor. A nos ajoelharmos diante da sua santíssima presença e nos convertermos a cada dia ao Senhor, para vivermos como verdadeiros discípulos do seu reino. Ó Deus, nos tire da mornidão, Pai. E como eu orei por mim mesmo essa semana, Senhor Deus, o Senhor já me conhece. O Senhor sabe como trabalhar comigo. Se for necessário, arranca um dos meus olhos, Pai. Faça alguma coisa comigo, se em algum momento eu entrar no estado da mornidão de novo. Eu sei, Pai, e o Senhor sabe também, todas as semanas eu sou tentado. Todos os dias eu sou tentado. Mas como o apóstolo Paulo disse, que fazia consigo mesmo e eu preciso fazer, e nós precisamos fazer, Senhor Deus, ajuda-nos a lutarmos, a estarmos na luta a cada dia, para sermos mordomos fiéis do Senhor, dedicando a nossa vida e tudo que nós temos e somos, para a sua honra e para a sua glória. Então, limpa, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Derrama sobre nós o Espírito Santo e faça de cada um de nós servos leais do Senhor. Ó Deus amado, nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos pelo seu toque e pela sua obra em nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.